Oremos ao telefone. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nos usa como canal, ó Deus, para a Tua casa. Que o Senhor possa nos usar através do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia, a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Aleluia. Obrigado. Gênesis capítulo 26, versículo 1 e 2 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Repita comigo: em Gerar. Em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito. Diga: não desça ao Egito. Habita. Pode repetir comigo: habita na terra que eu te disser. Versículo 12: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor os abençoava. Repita comigo: porque o Senhor abençoava. Versículo 13: E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Diga: se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Diga: os filisteus os invejavam. Glória a Deus. Podemos sentar. Amados irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor ali, sentado, orando, e o Senhor me deu essa mensagem nessa noite. Eu gostaria de expor um tema, seremos breves. Nosso pastor. Isso, glória a Deus. E gostaria de trazer um tema dessa mensagem: não saia da terra da promessa. Diga: não saia da terra da promessa. Você entendeu isso? Não saia da terra da promessa. Esse versículo que nós iniciamos diz que havia fome na terra, além da primeira fome. E quando a gente vai pesquisar sobre essa primeira fome, começa lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Então existia uma promessa na vida de Abraão, mas quando nós nos aproximamos do versículo 10 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que houve uma fome. E diz aqui: houve fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito. Existia uma promessa na vida de Abraão, e nós temos observado ao longo dos anos na obra do Senhor, que existe alguns momentos de fome na nossa vida também. E a primeira coisa que as pessoas costumam fazer quando passam em alguma dificuldade é descer ao Egito. E aqui foi isso que Abraão fez. Ele desce a peregrinar ali no Egito, por conta da fome era muito grande na terra. Nós paramos para observar que também houve uma fome lá nos dias de Ruth. Lá no livro de Ruth diz que aquela cidade também teve uma grande fome.
E aí o pai de família, chamado Abimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e vai para uma terra mal falada chamada Moabe. E nessa terra diz a palavra do Senhor que os seus filhos casam com mulheres moabitas. Houve fome em Belém de Judá. Belém, casa de pão. Judá, que oferece louvor. A casa que deveria alimentar e oferecer louvor a Deus estava faminta. E assim acontece, amados irmãos, muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes por falta de alimento espiritual, volta ao Egito. E às vezes se relaciona com pessoas de terra mal falada. E aí a maldição vem sobre a tua vida. Foi isso que aconteceu na família de Abimeleque, que fez um projeto de passar ali naquela terra mal falada 3 meses. Durou 10 anos e morreu seus 2 filhos. E ficou Noemi, vocês conhecem a história, ficou Noemi ali desposada do seu marido e dos seus 2 filhos. Não saia da terra da promessa. Existe uma promessa de Deus na tua vida. Permaneça, porque Deus é fiel para cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. Não tem que desanimar. E voltando para aqui, nós vemos aqui o versículo 11 do capítulo 12 de Gênesis. Diz que aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista dos homens. Mas sabe o que? Quando a gente chegar lá, não fala que você é minha mulher não, tá? Porque você é muito bonita. Deus falou que ia abençoar aqueles que abençoassem ele. E aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E agora ele começa a rejeitar a sua mulher, que na verdade era uma das suas primas, mas era a esposa dele. E ele não diz que você é minha esposa não. Porque se você disser que você é minha esposa, os homens podem me matar. Ele temeu a morte. Depois nós vemos Faraó, o próprio Faraó repreendendo Abraão. E na vida de Isaac não foi diferente. Só que antes dele descer para o Egito, Deus fala para ele aqui: e apareceu o Senhor e disse, versículo 2: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Algumas pessoas na casa do Senhor, às vezes por falta de alimento, às vezes por falta de alguma coisa, vai buscar recursos financeiros, ou até mesmo mulher, namorada, esposa, lá no mundo. Depois passa uma prova tremenda. Aí não sabe por quê, porque foi buscar no lugar errado. Se a promessa de Deus é aqui, aqui você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Deus vai trazer de longe, não sei de onde, Deus vai abençoar você. Amém. Há quase um mês atrás eu nem sabia que ia ser membro dessa igreja, nem imaginei. E Deus nos trouxe aqui, amém, irmãos? Amém. É assim que Deus faz. Se tem uma promessa de Deus na tua vida, andamos em vários estados pregando a palavra de Deus, e Deus nos trouxe para agora, pode Paraguai, amém, irmãos? Glória a Se Deus. existe promessa de Deus na tua vida, não fique preocupado. Deus vai criar os meios e a solução para a resposta chegar até você. E diz aqui no versículo 4 do capítulo 26: e multiplicarei. Veja bem, Deus falou para ele, olha, no versículo 3: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Glória a Deus. Existiu uma promessa na vida de Isaac. E ele pensou descer ao Egito. Eu falei: não desça não, fica aí Gerar. Gerar é a terra da promessa, tá bom, irmãos? Gerar é a terra da promessa. Você não tem que sair da terra da promessa. Porquanto Abraão, olha, obedeceu a voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim, Isaac, como obediente era ao Senhor, habitou ali naquela terra de Gerar, diz o versículo 6. E assim habitou Isaac em Gerar. Mas nós vemos aqui Isaac cometeu um erro que o seu pai cometeu. Ele fala a mesma coisa. Observe aí, versículo 7. E perguntou-lhe os varões daquele lugar:
acerca da sua mulher e disse: é minha o que, irmão? É minha irmã. Mesmo erro do pai ele cometeu, porque ele tinha medo, porque a sua mulher era muito formosa. Negou. E depois nós vemos aqui o líder daquele lugar dizendo: e aconteceu como eles, muito tempo, né? Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. E então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade a tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Irmãos, tem compromisso, assuma, irmãos. Aquilo que é teu, não desperdiça não. Ele cometeu o mesmo erro, mas ele foi repreendido pelo próprio quê? Abimeleque, aliás, foi repreendido pelo Abimeleque. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o que, irmão? Um delito ou uma maldição. Porque existia uma promessa de Deus na vida de Isaac. Existe promessa de Deus na sua vida. E qualquer um que tentar tocar em você está tocando no próprio Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Lá no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de você. Se alguém tentar tocar em você, o próprio Deus vai destruir. Porque o templo de Deus que é você é sagrado, você é santificado por Deus. E ninguém pode tocar em você. Quando alguém tocar em você, alguém da tua família, Deus, ele entra, aleluia, em seu favor. Ele é o Senhor dos exércitos. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, irmãos, olha que beleza, olha que maravilha. Ele obedeceu a voz do Senhor e começou o quê? A semear naquela terra. Aí eu aprendo aqui, sabe o que, irmãos? A lei da semeadura. Quando você semeia, você só vai colher aquilo que você... Amém, irmão? Você vai colher somente o que você... Somente o que você plantou. Tem alguém aí insatisfeito com o que está colhendo? Tem alguém insatisfeito com o que está colhendo? Mude o plantio, mude a semente. Tem algumas pessoas que estão reclamando de algumas situações erradas ou ruins que estão na sua vida, mas é porque estão plantando coisas ruins e aí estão colhendo coisas ruins, irmãos. Se você não está satisfeito com o que está plantando, mude a semente e aí você vai começar a colher aquilo que você quer. Você quer amor? Planta amor. Quer união? Una. Quer respeito? Respeite. Quer prosperar na tua vida financeira? Semeia financeiramente na tua casa do Senhor. Está insatisfeito com a vida que está levando? Mude a semente, irmão. E aqui diz a palavra do Senhor: e semeou Isaac naquela mesma terra e o colheu naquele mesmo ano. Olha quantos, irmãos? 100 medidas, porque o Senhor os abençoava. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, que às vezes algumas pessoas falam que é a teologia da prosperidade. Só que na palavra do Senhor, todos os homens do Velho Testamento aqui, eu vejo que foram chamados por Deus, se tornaram pessoas bem-sucedidas na vida. Conforme esse versículo que se segue aqui, ó. Engrandeceu o varão e ia se engrandecendo e tornou muito grande. Em outras traduções diz que ele se tornou muito rico. E aí tem gente aí que diz que ser rico é pecado, é coisa ruim. E eu não acho isso. Amém? É promessa de Deus para a tua vida. Como que você vai abençoar alguém se você não tem como abençoar? Tua mão está vazia. Você só pode dar a alguém alguma coisa, algum recurso, se você tem, irmão. Então você tem que pedir a Deus que venha prosperar
Senhor, que essa prosperidade na vida de Isaac venha sobre a minha vida. Eu quero colher 100 vezes mais. Glória a Deus. Eu quero. Aleluia. Eu quero colocar uma semente e colher 100 vezes mais. Quem quer colher, irmão? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Eu quero, irmãos. Porque eu sei que é dessa forma que eu vou poder o quê? Abençoar mais ainda a casa do Senhor. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filhos teus o invejavam. Isso aqui que é interessante também, a inveja, irmão. Inveja. Tem um ditado aí fora que diz que a inveja mata. Tem algumas pessoas que não... Sabe por que Deus abomina essa palavra inveja? Porque o invejoso, ele não quer ter um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. O invejoso, ele não quer ter uma esposa igual à sua, ele quer a sua esposa. O invejoso não quer uma casa igual à sua, ele quer a sua casa. Por isso que é abominável. Porque ele não tem capacidade, competência para ser igual a você, e ele começa a te criticar. Às vezes você é uma bênção na pregação, prega direitinho, canta um louvor abençoado. Aí o invejoso quer pregar igual a você, mas não sabe, não tem, não adianta, irmão. Aí ele quer ser você, mas ele não pode. Aí ele fica com raiva. Aí começa a levantar calúnia a teu respeito, começa a tentar te difamar para te derrubar. Invejoso. Fogo do invejoso, irmão. Manda fogo do invejoso, dos queima esse invejoso. Ainda bem que aqui não tem isso. Todo mundo aqui, cada um deve estar orando pelos seus dons, amém, irmão? Mas é verdade, irmão. O invejoso não quer conquistar, não quer orar, não quer buscar o Senhor para ter assim uma prosperidade na vida, ter um carro bom. Não, ele quer o que é do outro. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Os filisteus o invejavam, mas Deus era com ele. Deus é contigo nessa noite. Deus é contigo. A promessa de Deus está sobre a tua vida. Não saia da terra da promessa. E outra coisa que Deus está me lembrando, falando no meu coração aqui agora, que tem pessoas invejosas, irmãos, que às vezes está até no nosso meio e já estão desviadas, sabe? Não querem nem ficar na casa do Senhor mais. Aí sabe o que acontece, pastor? Elas começam a tentar contaminar pelos corredores outras pessoas, para ela poder ir, para que essa pessoa também vá junto com ela embora. O invejoso às vezes ele não quer sair perto de você sozinho, não. Ele tenta contaminar outras pessoas para que as pessoas levem outros com eles. Não saia da terra da promessa. Glória a Deus. Se Deus te prometeu te abençoar neste lugar, fica aqui. Aqui é casa de pão. Aqui é casa de louvor. Irmão, que louvor abençoado nós vamos agora. Poderoso Deus. Deus é poderoso. E se Ele é poderoso, você tem promessa na tua vida. É nesse lugar que Deus vai te levantar. Agora faça a palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de alguns tempos, você vai colher os seus montes. Tem pessoas que querem colher sem plantar, fica difícil. Quer colher no campo do outro. Não pode ser assim, irmão. Começa a plantar, começa a fazer a obra de Deus, começa a se desprender para Deus, e Deus vai ter compromisso contigo. Ele vai te honrar e vai te exaltar. Nosso pastor disse que não é pelo muito falar. Eu creio que Deus tem falado nessa noite com a igreja. Eu não vou culpar muitos irmãos, né? Espero que Deus tenha falado no seu coração, irmãos. Aleluia. E o que eu digo é: não saia da terra da promessa. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, Louvado seja Deus. Pastor Lúcio.